Você está prestes a ver uma estratégia do Promova-se, a caixa de ferramentas da Mentoria Norte. Essas estratégias são as estratégias que resolvem qualquer problema que você enfrenta ao longo da sua jornada profissional, seja procurando uma vaga ou tentando ser promovido e crescer na carreira. Lá são mais de 100 estratégias que tem disponíveis e exclusivo para quem está dentro da Mentoria Norte. Se você quiser ter acesso às estratégias e, lógico, todo o acompanhamento pessoal que eu dou para os meus mentorados na mentoria, é só clicar no link aqui abaixo para você saber como participar. E esse vídeo também só ficará disponível por uma semana aberto, depois ele irá ficar fechado dentro da seção de membros aqui do meu canal do YouTube. Se você também quiser participar, é só você virar um membro aqui no canal. Então, bora para a estratégia. A estratégia de agora que eu vou falar é o anti-roubo de crédito. Uma coisa que acontece muito no mundo corporativo é literalmente as pessoas chegarem e se apoderarem das suas entregas. Ah, fui eu que fiz isso aqui e acabar deixando você de uma forma completamente desamparada, frustrada e realmente querendo dar um tapa na orelha de alguém. Você repara que isso acontece de vários lados diferentes. Podem ser colegas que fizeram isso aí, parceiros de outras áreas. Em alguns casos, até mesmo o seu chefe faz esse tipo de coisa. Não importa qual desses casos, essa estratégia vai ajudar você a evitar esse tipo de problema. Porque é justamente o que você está vendo aqui na carta do anti-roubo de crédito. A grande sacada disso aqui é uma estratégia de baixo risco, que envolve muito mais os seus colegas e que impede que eles roubem o seu crédito em projetos ou ideias, deixando um rastro claro de autoria e tornando o roubo arriscado demais. Essa estratégia, ela ajuda muito você a conseguir melhorar a sua imagem e também acabar melhorando sua exposição, já que muitas vezes o roubo de crédito é feito em um ambiente onde sua imagem vai além e se você não é citado, você acaba perdendo essa oportunidade. Mas aqui que entra uma sacada. O coração da estratégia é justamente você não ter que partir para uma queda de braço com um ladrão. O princípio do que a gente usa aqui é um princípio da criminologia. É muito louco isso aí, mas funciona muito bem, né? Já que o cara tá roubando, vamos usar alguma coisa de crime contra ele mesmo. E a ideia é bem simples. Você quer inibir o crime. Você quer inibir o roubo. Por isso que é o anti-roubo, não é o vamos prender o ladrão. E a ideia é muito simples. Você pode, através de uma série de pistas que você vai deixando, fazer com que a pessoa ache muito arriscado roubar o seu crédito. Assim como quando você coloca um alarme na sua casa, você quer colocar aquela plaquinha da Verisure lá na frente para que o ladrão veja que lá existe alarme, a ideia da plaquinha é o quê? A plaquinha não impede que ele entre, ela não é uma barreira física que vai impedir o assalto de um ladrão, mas ela faz com que o cara pense duas vezes. Uma coisa que você tem que lembrar do ladrão é, o ladrão, ele não é que nem nos filmes que a gente vê o cara que vai chegar lá e vai roubar as coisas e vai conseguir os benefícios que ele sempre quis. Não é assim que ele funciona. O ladrão, ele está se cagando de medo. Ele tem muito receio de fazer o roubo porque ele não quer ser pego, porque haverá uma punição muito grande se ele for pego. Isso vale para qualquer tipo de ladrão, inclusive o ladrão de crédito. Então, quando ele sente que é muito arriscado roubar o crédito do seu trabalho, ele provavelmente não fará isso aí. E é justamente esse o coração da estratégia. E como que a gente aplica isso aqui? A gente aplica da seguinte forma. Primeiro de tudo, quando você estiver executando uma tarefa, é importantíssimo que você vá deixando uma trilha de migalhas de pão. Uma série de registros que mostrem que você tem autoria naquelas atividades. Perceba que isso aqui pode aparecer de uma série de maneiras. Pode ser em documentos oficiais, lugares que tem o seu nome, podem ser em cópias que você tem, em lugares que você salvou e aparece o seu nome de uma série de maneiras. Repara que você vai deixando muitos registros. Pode ser por e-mail também, e-mail funciona muito bem para isso aí, porque quando você é a pessoa que encaminhou o arquivo original de alguma coisa, você tem um registro que você foi a primeira pessoa que fez isso aí. Então isso aqui começa a ser o primeiro impacto que vai colocando essa sensação de que roubar o seu crédito é muito arriscado, porque você está em vários lugares apontando que você é o autor daquilo ali. Em segundo passo, você vai começar a copiar pessoas relevantes. Não adianta você ter a plaquinha do alarme que vai inibir o roubo se você não conseguir mostrar para o ladrão que as pessoas que irão puni-las, de certa forma, vão estar atentas àquilo. A plaquinha de alarme da Verisure, quando eu morava em outra casa eu tinha, ela até colocava ali, né, ativação automática da polícia sem interferência do morador. Isso quer dizer o quê? A polícia será acionada independente de se o morador queira ou não.
Isso aí é mais uma coisa que o cara fala, vixe Maria, então os caras vão ficar sabendo. É exatamente essa ideia. Porque na hora que você começa a copiar pessoas relevantes, e isso é legal que você pode copiar até mesmo o próprio ladrão. Imagina só que você vai mandar alguma coisa pro seu chefe de uma etapa que você concluiu do trabalho e você copia o cara quase para ele estar só informado, como se fosse um papo de colaboração ali para ele estar ciente do que você já, até onde você já andou. Ele saberá que o chefe já sabe daquilo. Ele saberá que ele sabe que foi você que fez aquilo ali. Você percebe que conforme isso vai desenrolando, vai ficando cada vez mais difícil. E você usa sempre esse pretexto de manter as pessoas informadas. Conforme você vai informando as pessoas do progresso, isso aumenta muito a chance de você fazer alguma coisa. Pare e pense em casos de plágio famosos. Tem muitos plágios que normalmente eles ficam muito evidentes justamente porque existia um registro muito claro da autoria da pessoa antes. Eu sou uma pessoa que eu trabalho com propriedade intelectual constantemente. Aqui no Promova-se, tudo que você está vendo aqui é uma coisa que é registrado como uma propriedade intelectual minha. Porque se eu não fizer esse registro, eu corro o risco muito simples de uma pessoa chegar e pegar isso que eu estou fazendo e copiar o meu curso. Então, é óbvio que eu tenho um registro legal que mostra que a minha autoria foi em 2025 de tudo que você está vendo aqui. E aí, se uma pessoa no futuro copiar isso aí, eu consigo provar de uma certa maneira. Você percebe que é interessante? Agora é engraçado, né? Se você entrou aqui pensando em roubar meu curso, spoiler, né? Vai tomar processinho. É exatamente isso que acontece, e a pessoa já não vai fazer. Depois, a gente vai para a parte de mencionar em outros canais de uma forma um pouco mais informal, que não deixa rastros, mas que vai reforçando esta ideia. Por exemplo, em reuniões você consegue mencionar de forma natural as suas entregas, o que você está fazendo. Poxa, cara, é legal isso aqui que você está falando, porque na parte lá do que eu estou fazendo, eu levantei não sei o que, sobre tal coisa, e eu já fiz não sei o que, e também eu já desenvolvi essa funcionalidade. Conforme você fala em reuniões de time, em reuniões onde tem mais pessoas escutando isso, como uma atualização, repare que a ideia de atualizar é muito interessante. Isso vai inibindo a pessoa cada vez mais. Você percebe que é um empilhamento de coisas. Eu falei da plaquinha de alarme, mas eu lembro até hoje, quando eu coloquei a plaquinha de alarme da Verisure na minha casa, eu pedi 2 placas para a pessoa que instalou. Por quê? Por causa que o lugar onde ela colocou a primeira placa ficava de um lado do portão. Eu queria ter uma placa do outro lado para ficar bem visível também. E aí, tipo, ficaria, não importa de onde a pessoa olhasse para minha casa, ela veria aquela placa. Você percebe? É mais provas ainda. E aí chega num ponto que, se o risco for alto, se você sabe que a pessoa tem uma má índole, você já viu ela fazer isso no passado, ela costuma fazer isso com uma certa frequência, você pode atualizar ela diretamente. Porque é lógico, a plaquinha, de uma certa maneira, ela exige que a pessoa esteja atenta e observando e identifique a plaquinha. Mas aqui você pode basicamente pegar a placa do alarme e esfregar na cara do maluco. Você pode virar pro potencial ladrão e falar uma coisa como: cara, só pra você saber, do projeto que eu tô fazendo lá, eu já avisei o chefe dessa parte, não sei o quê. Então, caso você vá trocar uma ideia com ele sobre isso aí pra atualizar o seu lado do projeto, saiba que eu já informei isso aí, então não precisa perder tempo, né, reforçando isso aí com ele, que ele já tá sabendo. Na hora que você fala diretamente com a pessoa, você tem 100% de certeza que ela escutou o que você disse. E isso, na hora, vai fazer com que ela fale: eita lasqueira, não vai dar pra roubar essa parte do trabalho que o cara já até falou pro chefe diretamente. Então reforça mais ainda esse ponto. E finalmente, você vai chegar na questão de guardar os registros. E-mails, prints, versões salvas com seu nome, e tudo isso aí, de novo, é uma questão não para acusar. Você pode falar: cara, até salvei aqui, né, uns backups do trabalho que eu fiz, tudo, caso um dia a gente precise de alguma coisa, porque isso aí, a ideia não é acusar, é mais uma coisa de inibição. É lógico, se o cara ainda meter a louca e tentar fazer alguma coisa, você pode até usar para acusá-lo, mas a grande sacada da estratégia é você não ter que chegar nisso, porque, de novo, o ladrão, ele não está procurando o grande roubo do século. Isso é coisa de filme. Ele está procurando o roubo fácil. A oportunidade faz o ladrão, não é isso? Isso é verdade. Então, até falando disso aí, vamos ver os detalhes aqui dessa estratégia. Primeiro de tudo, cara, o risco é muito baixo. O risco é muito baixo. Você não tá enfiando o dedo na cara de alguém e acusando a pessoa. Você tá fazendo uma coisa que é completamente passiva, de uma certa maneira. Então você não precisa se colocar em situações de desconforto, de conflito com a pessoa para que você consiga mover isso para frente. Você só precisa estar atento a esse ponto aí de você estar sempre plantando essas sementinhas. E você vai trabalhar na inibição do crime e não na autuação do meliante, vamos falar assim. E como bônus, é lógico que isso é muito mais eficaz se você começar a fazer nos primeiros dias de um projeto, nos primeiros dias de uma atividade, no começo. Porque quanto antes você for fazendo esse tipo de coisa,
mais natural fica que as pessoas vão ter receio de roubar o seu crédito. Porque desde o começo você está registrando, desde o começo você está fazendo isso aí. É aquela coisa, se eu instalar seu alarme na minha casa e não colocar essa plaquinha nas primeiras semanas, tem uma chance de um ladrão talvez ousar roubar a minha casa, porque não acharia que tem alarme ali. Então, o começo é muito importante isso aí. E também, é lógico, se você tem uma reputação de ser um cara que é atento a esse tipo de coisa, que é um cara que sempre é um cara que documenta muito bem as informações, é um cara que sempre mantém a gente muito atualizado, isso, de novo, vai ser outra coisa que pode reforçar bastante a força dessa estratégia. E a estratégia combo. Qual estratégia que combina muito bem com isso aí? Como eu sempre falo, você pode olhar no guia, você tem várias estratégias que podem combinar com cada uma delas. Mas eu quero sempre trazer no final de uma aula uma para você poder pegar e poder enriquecer melhor o que você está fazendo. E é exatamente aqui que a gente vê com a venda invisível. A venda invisível é uma estratégia muito boa para você conseguir mencionar suas contribuições, mencionar as suas entregas, seus resultados parciais, como as coisas estão indo, sem que você fique vendendo diretamente, tipo, chefe, olha o meu resultado que bom. Não, é um jeito mais velado, mais sutil de fazer isso aí. E a coisa mais interessante é, toda vez que você mostra, através da venda invisível, algo que você está fazendo, você também está ajudando a fazer o anti-roubo de crédito. Então você consegue utilizar isso aí para ter mais oportunidades de fazer isso e ao mesmo tempo dar uma potencializada maior ainda na sua imagem. Então, vai ver essa estratégia aí se você quer dar uma refinada maior ainda nessa abordagem para você ganhar o máximo possível na sua carreira.